Olá a todos e todas. Vamos dar continuidade hoje à disciplina Psicologia da Educação 2. Tá? Como eu tinha falado na aula passada, nós vamos trabalhar a partir dessa aula já com os autores especificamente que vão falar sobre o processo de desenvolvimento humano. E um desses autores mais conhecidos e também um dos mais trabalhados e que tem uma aplicabilidade no campo da educação e da pedagogia é o Jean Piaget, né, com a sua teoria chamada por ele próprio de epistemologia genética. A gente vai tentar entender um pouco o que é essa epistemologia genética e de que maneira ele entende o processo de desenvolvimento humano. Bom, Piaget, na realidade, ele começou o estudo sobre o desenvolvimento humano muito cedo. Ele, desde cedo, trabalhou com grandes autores da psicologia que tentavam identificar a questão da inteligência humana, de tentar medir o que no campo da psicologia se chama de psicometria, que é a elaboração, que são aqueles testes psicológicos que se mede a inteligência ou outros atributos e funções psicológicas do ser humano. Mas, na realidade, Piaget ele acabou se interessando muito mais, não com os acertos desses tipos de teste, mas muito mais com os erros. Ele queria entender por que as crianças erravam aquilo que elas estavam marcando nos testes. Isso fez com que ele começasse a se interessar pelo desenvolvimento humano a partir daí. Então ele teve uma grande, passou muitos anos, muitas décadas na realidade, estudando o desenvolvimento humano, e aí a sua contribuição é muito interessante e é sobre ele que a gente vai estar falando hoje. Bom, o Piaget, né, é mais conhecido por Piaget, não se fala tanto Jean, ele fundamenta a sua teoria no tripé interdisciplinar da história, da psicologia e da lógica. E eu vou estar falando exatamente sobre isso durante as aulas que eu vou estar falando sobre ele, ok? A história pessoal, a história do indivíduo, a história subjetiva, a sua psicologia no sentido do desenvolvimento da sua psique, principalmente, e aí é interessante para vocês, da matemática, de que maneira o raciocínio lógico-matemático vai estar se desenvolvendo, foi um dos focos muito fortes no seu trabalho, e também dessa lógica, né, o que faz as crianças, principalmente as crianças, porque o foco dele se deu muito com as crianças, desenvolve uma lógica para resolver problemas ou como não resolve problemas. Interessante anotar que o Piaget, no começo da sua teoria, ele estudou muito os seus filhos. Ele teve 3 filhos e ele acompanhou muito de perto, todo dia, como se dava o processo de desenvolvimento e nos seus primeiros livros ele estava ali relatando muitos casos daquilo que ele estava vendo na sua casa com o desenvolvimento dos seus filhos. Muito interessante isso. Bom, Piaget pesquisou profundamente como as formas genéticas do pensamento da criança se transformam no pensamento adulto. Ele, durante toda a sua trajetória, isso foi praticamente 70 anos de vivência e de pesquisa sobre o desenvolvimento humano, ele vai tentar entender de que maneira há um processo de desenvolvimento, de passagem de um pensamento infantil, mais primário, menos desenvolvido, para um pensamento adulto, da forma que ele entendia como um pleno pensamento que poderia lidar com a realidade e com a vida. Então, para ele, a compreensão do pensamento humano só é possível se o analisarmos em sua gênese, ou seja, no seu início, no seu começo, porque essas formas serão aí a base e a origem dos sucessivos desenvolvimentos que as expressões mentais progressivamente se organizam. É como se o organismo humano, e ele utiliza muito a questão do organismo, porque ele também estudou muito a biologia, e um dos focos da sua teoria é exatamente entender de que maneira uma maturação biológica, lembre que eu falei na aula passada a respeito da maturação, que ela é biológica e tem outros elementos, mas principalmente biológica, ela vai interferindo ou facilitando o desenvolvimento também mental. Então, o biológico ele vai facilitar o desenvolvimento mental, o que a gente chama na psicologia de desenvolvimento cognitivo, que são os processos mentais. Então, nesse processo de uma série de pesquisas, não só com seus filhos, é claro, mas com várias outras crianças em situação principalmente de escola, mas também em laboratório, o Piaget ele vai desenvolvendo aos poucos o que ele vai chamar de epistemologia genética, que seria o estudo sobre a origem e o desenvolvimento do conhecimento ou do processo de construção do conhecimento. Piaget estava interessado em como a criança constrói o seu conhecimento,
como ela sai de um ponto para o outro, quais são as suas estratégias, quais são as suas lógicas. E foi a partir exatamente desse estudo, né, dessa observação científica. Claro que não era só não imagine um laboratório em que as crianças estivessem quase como ratinhos e tal, não, mas como experiências reais de brincadeiras, do lúdico, da interação com o Piaget e também com outros professores, como é que eles iam construindo esse conhecimento e se desenvolvendo, quais eram essas estratégias. Então, esse processo de desenvolvimento para Piaget, ele vai conceber como um processo contínuo de trocas entre o organismo vivo e o meio ambiente. O meio ambiente entenda toda a situação na qual o indivíduo, a criança, o sujeito que está em desenvolvimento, ele vai estar se desenvolvendo ou crescendo, saindo de um ponto para o outro. O meio ambiente são todos os aspectos sociais, são religiosos, são familiares, e é também no ambiente da escola, é claro, que a escola é a principal instituição na qual o sujeito ele está inserido para passar por esse processo de desenvolvimento e também pela aprendizagem. Então, essa interação entre o organismo vivo, que tem a sua idiosincrasia, e o meio ambiente, que são todas as variáveis que interferem nesse desenvolvimento. Então, além disso, o Piaget vai defender também que o pensamento infantil passa por estágios evolutivos. E é interessante nós percebermos que existem vários autores que trabalham com a noção de estágios evolutivos, ou seja, a criança passaria por etapas ou estágios já pré-definidos, como se a natureza já colocasse, olha, ele vai sair de um ponto para outro, um pouco mais desenvolvido, e vai passando dali para outro até que chegue de fato no desenvolvimento do pensamento adulto propriamente dito. Então, Piaget vai ser um dos primeiros que vai estar falando sobre isso. Nem todo autor que fala sobre o desenvolvimento vai criar esses estágios, mas Piaget ficou muito conhecido, a sua teoria, por estabelecer uma série de estágios evolutivos pré-determinados. É claro que dentro da discussão da ciência, dentro da discussão da psicologia em si, existe uma série de discordâncias em relação a esses estágios evolutivos, como se fossem padrões para todas as culturas e sociedades. Esse é um dos pontos mais criticados, talvez por Piaget, é importante isso considerar. No nosso material, no material que vocês têm acesso, existe uma discussão nesse sentido. Eu vou estar disponibilizando para vocês também outros materiais que vão discutir essa universalidade desses estágios, mas de qualquer maneira, a partir das suas experiências, e não foram só na Suíça, na qual o Piaget desenvolveu as suas pesquisas, ele trabalhou em vários outros países também com pesquisadores desses outros países, ele viu que todos esses estágios passavam por todas as crianças de todas as culturas, obviamente que influenciadas pelas questões históricos e sociais e também culturais, mas elas não deixavam de acontecer, só podia ter aí uma diferença em termos da idade, com algumas características um pouco diferentes, mas aconteceria de uma forma universal. Mas eu vou deixar essa reflexão aqui, inclusive para depois a gente estar refletindo um pouco mais sobre isso. Então, esses estágios para Piaget seriam universais, existiriam também diferenças individuais influenciadas pela genética e pelas experiências subjetivas. O tempo, inclusive, como nós vamos ver mais adiante, da idade, ela é muito relativa porque vai depender muito das questões individuais, as questões subjetivas, as questões também de uma carga genética da família. Essa ela vai passar de um estágio para outro antes ou depois, isso é muito relativo, e também pelas as experiências subjetivas. E essa é uma questão interessante, que eu falei também na aula passada, eu vou aqui destacar, a psicologia sempre coloca essa reflexão, no sentido de que não são os eventos em si que são apenas eles os importantes, mas sim como o indivíduo ele percebe, ele abstrai, se ele aprende ou não, como ele interage com o evento, com a informação na sua vida. Então isso é interessante de observar, para a gente não criar também um padrão. Então no primeiro estágio, a passagem do primeiro e segundo estágio é aos 3 anos, então aos 3 anos todas as crianças vão passar ao mesmo tempo. Não existe isso, não é tão taxativo nesse sentido, tá? Então, o desenvolvimento para Piaget, e ele foca principalmente no desenvolvimento cognitivo, que são os processos mentais e cognitivos, acontecem em estágios qualitativamente diferentes, em que novas informações são incorporadas a estruturas cognitivas existentes. É como se fossem etapas que uma vai se sobrepondo à outra, e a nova etapa ela vai ser mais complexa, é uma estrutura mais complexa de pensamento que vai aí caminhando até a idade adulta,
né, e o último estágio que ele fala no seu processo de desenvolvimento dentro da sua teoria. Então, a cada integração de novas informações nas estruturas anteriores e as estruturas novas que vão surgindo, há uma mudança nessas estruturas e é exatamente a configuração e a forma de cada estrutura que Piaget vai estar estudando e vai estar elaborando na sua teoria sobre o desenvolvimento e nos estágios também. Bom, agora, especificamente, quais seriam os fatores do desenvolvimento humano que o Piaget vai estar destacando na sua teoria? Como eu falei anteriormente, Piaget teve, inclusive, nas suas primeiras experiências, muito fortemente uma análise biológica da vida. Então, ele vai destacar dois elementos básicos que vão impulsionar o desenvolvimento humano. O primeiro deles seriam os fatores invariantes, que são as estruturas biológicas, sensoriais e neurológicas, que permanecem constantes ao longo da vida. Isso faz parte da espécie humana. Independentemente do sujeito passar por alguma experiência específica ou subjetiva, todos os seres humanos terão estruturas biológicas que têm uma relação de uma maturação também biológica que vai mudando ao longo do tempo, que permanecem constantes ao longo da vida, faz parte do ser humano. E o segundo elemento básico seriam os fatores variantes, que é a unidade básica de pensamento e ação estrutural do modelo de Piaget, sendo elementos que se transformam no processo de interação com o meio, visando a adaptação do indivíduo. Aqui já não é mais uma estrutura biológica, aqui já é muito mais a forma como o sujeito aprende e apreende as situações da vida, por onde ele passa e como ele interpreta e como ele percebe as situações que vão acontecendo na sua vida. E é interessante porque ele, na sua teoria, vai exatamente destacar os aspectos que são mais propriamente biológicos, que fazem parte do ser humano e que não variariam, no sentido os aspectos sensoriais e neurológicos, e os aspectos variantes, que aí sim é onde se dão as diferenças individuais e que, principalmente no campo da educação, os professores têm que prestar bastante atenção, e de identificar qual é a especificidade desse fator variante em cada indivíduo, em cada aluno e quais são as suas necessidades para aquele momento. Mas nesse momento eu vou dar uma parada na teoria do Jean Piaget, a gente vai ficar por aqui hoje e vou dar continuidade a respeito dos fatores de desenvolvimento na próxima aula. Até logo para todos, nós nos vemos dentro em breve. Obrigado.